A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Este é o nosso canal da ADMP TV, que tem o objetivo de trazer a vocês a reflexão das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Você que é participante do nosso canal, seja bem-vindo. E você que está conosco pela primeira vez, se inscreva, deixe seu like. Todos vocês podem deixar os seus comentários, acionem o sino de notificação. E agora eu quero de imediato já começar a discussão da nossa segunda lição do segundo trimestre de 2018, que vem por título A Ética Cristã e a Ideologia de Gênero. Vamos lá? Lição de número 2, a ética cristã e ideologia de gênero. O texto áureo da lição nos traz o seguinte tópico. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. A discussão nesse momento, dessa segunda lição, é o que é ideologia de gênero e o que se relaciona com a ética cristã. Eu gostaria de lembrar que a nossa Constituição, no artigo 5, ela nos dá a liberdade para pensar, refletir e falar, e a mesma liberdade com a questão do culto que nós professamos, a fé que cada um de nós possui. Então eu posso discutir, eu posso pensar e refletir sobre a sociedade de acordo com o prisma que eu tenho, que é a fé cristã. Como na aula anterior nós discutimos muito sobre a questão da ética e o que é uma ética cristã. Nesse momento, nessa lição de número 2, agora nós vamos relacionar com um tema muito comum na nossa sociedade nos nossos dias, que é a questão de a ideologia de gênero. Como que ela existe, como que ela se fundamenta? Então, primeiro, eu tenho liberdade para discutir. Então, ao falar aqui neste momento, de frente a um equipamento, eu não estou aqui ferindo ninguém, não estou aqui machucando ninguém, não estou aqui trazendo uma ideologia homofóbica, uma ideologia racista, uma ideologia machista. Muito pelo contrário, eu quero fazer uma reflexão. E por base, eu tomo o texto bíblico. Ok? Então, de uma forma bem tranquila, muito amorosa, eu quero trazer essa discussão neste momento. E você que está aí me acompanhando, sinta-se à vontade. Comente, nós estamos aqui esperando para conversar com você, se você sentir vontade. Tá ok? Muita tranquilidade, com muito amor, nós vamos discutir essa lição que é tão pertinente para nós. A verdade prática, eu quero também ressaltar, a doutrina da criação do ser humano revela nas escrituras sagradas em que a distinção dos sexos e o padrão não podem ser relativizados. Primeiro, o que vem a ser gênero? É interessante nós separarmos aquilo que é espécie. Por exemplo, o cachorro que você pode ter em casa, o cão, ele é de um gênero, o gênero Canis. Nesse mesmo gênero, nós temos ali o lobo e também temos um outro gênero que seria um coiote ou uma raposa. Mas é interessante perceber também que quando não necessariamente seres do mesmo gênero, quando eles se relacionam, eles geram descendências que também podem gerar descendências. Em que sentido? Nós temos um cavalo, nós temos a égua, eles se relacionam e geram descendentes que posteriormente gerarão descendentes. Eles não são... Eles têm a capacidade de reproduzir. Ou seja, aí eu trabalho a questão da espécie. Dentro da espécie, numa visão maior, dada pela biologia, nós temos o gênero. E isso também é utilizado para identificar o macho e a fêmea, o gênero masculino e o gênero feminino, em uma visão biológica. No entanto, agora a ideologia de gênero vem trabalhar outros contextos. Eu trouxe 2 significados de dicionários que eu quero compartilhar com vocês. O dicionário Aurélio, bem conhecido e com acesso muito fácil para todos, traz 2 critérios que eu quero ressaltar. Propriedade de algumas classes de palavras, notadamente substantivos e adjetivos que apresentam contrastes de masculino, feminino e por vezes neutro, que podem corresponder a distinção baseadas nas diferenças de sexo. Outra visão que Aurélio traz. Conjunto de propriedades atribuídas sociais e culturalmente em relação ao sexo dos indivíduos. Quero também ressaltar o que Michaelis, o dicionário Michaelis, traz para nós a questão de gênero. Conceito de ordem geral que abrange todas as características ou propriedades comuns que especificam determinado grupo ou classe de seres ou de objetos.
grupo de seres ou de objetos da mesma origem, de igual ou semelhante características, essenciais ou de uma ou mais particularidades similares. Biologia, grupo morfológico ou categoria taxonômica que reúne espécies filogenicamente relacionadas, diferentes das demais, por traços específicos, e que integra a principal subdivisão das famílias. Como eu disse, por exemplo, eu tenho o Canis, que é a identificação comum, mas eu tenho uma espécie de Canis domésticos e eu tenho espécies que aí entram dentro do mesmo gênero, que são os lobos, por exemplo. E da filosofia, na lógica aristotélica, qualquer classe de indivíduo constituída por atributos em comum, possível de subdivisão em classes mais restritas, que em relação à primeira são chamadas espécies. Por que eu gosto de trazer essa ferramenta, que é um dicionário? Nós precisamos entender a morfologia. Eu preciso entender qual que é a origem e a objetividade das palavras. E aqui eu começo a clarear. Mas a ideologia de gênero, é importante nós entrarmos aqui em uma discussão, que ela vem trazer alguns contextos que vão infligir a sua fé, enquanto cristão, enquanto pessoas ou grupo que toma a palavra de Deus como prisma principal. Quando eu avalio a questão de ideologia de gênero, existem alguns critérios, por exemplo, como que o bebê ou a criança, ela é amórfica ou assexuada. Ela não teria, então, uma sexualidade pré-definida. Estranho, porque eu gosto de refletir, quando Deus chama o profeta Jeremias, no começo do livro de Jeremias, ele ressalta que antes da formação, antes de se formar dentro do ventre da mãe, Deus já o convidara, Deus já o chamara. E nós temos textos, tanto Antigo e quanto Novo Testamento, ressaltando a questão da homossexualidade. E aí nós trabalhamos ouvindo esse dizer de que a opção sexual seria da pessoa um resultado de todo um contexto macro em que o machismo, em que a ideia da masculinização da sociedade vai infringir, em que a criança seja homem e transpareça nas suas atitudes, ou seja mulher e transpareça nas suas atitudes, como resultado do meio. E aí cai a reflexão. Se o comportamento masculino ou feminino é resultado de um meio maior, então o contrário também seria verdade. Uma sociedade influenciada por critérios e propostas homossexuais também gerariam pessoas ou seres, indivíduos, que tomariam isso como verdade. E precisamos refletir muito bem aonde nós estamos pisando ou com quem nós estamos falando. A ideologia de gênero, ele traz John Money, que faleceu em 2006, como um precursor muito forte. Não foi ele que iniciou, mas nesse momento bem próximo, alguém que desenvolveu grandes estudos, inúmeros artigos, muito material sobre essa questão. Só que quando nós estudamos a história dele, nós percebemos que foi cruel a ciência que ele implantou na questão da ideologia de gênero. Para começar, a ideologia é um senso comum. E o que nós percebemos? Então querem alterar o senso comum para se tornar uma verdade. Deixa de ser uma ideologia para se tornar uma lei? Seria esse o contexto onde nós queremos chegar? Porque a ideologia é um senso comum, é um conjunto de ideias, é um conjunto de valores dividido por várias pessoas e que se tornam, como o próprio nome diz, comum, aceitável. Mas e você? Qual que é a base do seu senso? Nós precisamos estar baseados na palavra de Deus. Que isso vai gerar em nós uma segurança, isso vai gerar em nós uma transparência, e é onde nós fundamentamos a nossa fé. Então, neste momento, nessa aula, como disse lá no início, eu quero falar com você que professa a mesma fé. E se talvez você que está assistindo o vídeo tem um outro pensamento, tem um outro prisma, então aprenda conosco. Venha aprender um pouco do que nós pensamos. Ninguém influencia a agressão, nenhum pastor sério de qualquer igreja protestante que seja, vai influenciar a agressão, vai fechar as portas da igreja para alguém. Nós precisamos separar muito a questão de entrar na igreja e participar do hall de membros. Existe uma diferença muito grande. A igreja é para todos aqueles que querem entrar, ela é aberta a todos.
No entanto, você fazer parte de um hall de membros de determinada comunidade cristã exige de você certos comportamentos, certas exigências, certas verdades. Então não é errado você entrar na igreja. Só que eu vou te pedir que respeite também o que a igreja toma como base de fé, como coluna e pilar da sua fé. E que muitas vezes não é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso, mas é alguma coisa como experiência, como uma discussão bíblica. Então o que nós vemos a respeitar aquele que entra dentro da igreja é bem-vindo. Então venha, participe conosco dos cultos. No entanto, fazer parte do hall de membro, fazer parte do corpo ministerial, exige de mim e exige de você alguns respeitos. E toda classe da sociedade tem isso. Ok? Então nós temos alguns nomes, que é John Money, nós temos Simone de Beauvoir, que trabalham muito essa questão da ideologia de gênero, trabalhando que a criança ela não tem necessariamente nos seus primórdios de vida condições de decidir se vai ser homem ou mulher, independente do seu corpo. É uma crueldade. Como eu posso colocar a decisão de fazer uma cirurgia ou não, de que a criança é transgênero ou não, transexual ou não, na mão de uma criança com 6, 7 ou menos idade ainda? Meus queridos que estão nos assistindo, nem a criança tem condições de responder legalmente pelos crimes. Ela terá condição de responder legalmente por uma decisão que vai afetar a sua vida inteira. Ela vai ter condições disso. E aí escutei recentemente uma frase de que o feto dentro do útero materno ele recebe uma carga hormonal e essa carga hormonal pode ser diferente do sexo que ela está tendo. Então nós estamos discutindo aqui não uma questão de escolha, não uma questão de comportamento, mas talvez eu vou usar esse termo, mas uma disfunção hormonal. Ou seja, teria-se um tratamento por conta disso? É necessária essa reflexão. E você? O que você está pensando sobre essa questão? Você enquanto cristão, enquanto pessoa que professa a fé cristã, o que você tem refletido? Vamos continuar refletindo. Agora, alguns textos bíblicos bem específicos, veterotestamentários, que é o Antigo Testamento, e Novo Testamento também. Por que eu trouxe o Novo Testamento? Para nós percebermos, algumas linhas discutem o Antigo Testamento separado do Novo, mas o que eu quero trazer para vocês é que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento se posicionam nessa questão. Nós lemos em Jeremias capítulo 1, versículo 5, parte A, como eu já disse anteriormente, Deus chamou o profeta do ventre da sua mãe. Ah, Daniel, mas foi o profeta, não o evangelista, foi o profeta. Sim, eu concordo que foi o profeta, mas não é diferente na nossa vida. Deus nos chamou ainda informes, ainda dentro do ventre da nossa mãe, ele já tem um projeto de vida para cada um de nós. Outro texto, de Levíticos, capítulo 18, versículo 22, ele é muito preciso no que ele fala. Não se deite com outro homem, para ter relação com ele como se fosse mulher. É abominação. Repetindo, Levíticos capítulo 18, versículo 22. Também no capítulo do livro de Levíticos, agora no capítulo 20, versículo 13, se também um homem tiver relação com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Serão mortos, e o seu sangue cairá sobre eles, segundo a Bíblia Sagrada, no livro de Levíticos. Agora um texto do Novo Testamento. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6, versículo 9 e o 10. Vamos ver o que a palavra nos diz? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento condenam a prática do homossexualismo. Deus cria em Gênesis, nós podemos ler, o homem à imagem de Deus, como o próprio textuário nos deixa bem claro. Cria a imagem de Deus, cria homem e mulher. O texto traduzido muitas vezes, quando cria mulher, traduz-se como costela, mas dentro da morfologia do seu original é porção, é parte. Deus tira da parte do homem e cria a mulher. É interessante também nós avaliarmos esse detalhe.
Não é só uma parte específica, é uma porção do homem e Deus cria então a mulher. O que nós percebemos é que a ideologia de gênero, ela pisa no solo e levanta uma poeira que quer colocar as relações humanas como sendo erradas. A relação homem-mulher, homem-esposa e família. Traz-se também, até dentro da lição, a reflexão de Karl Marx e Engels, onde fala sobre a visão que eles tiveram sobre o relacionamento, sobre a estrutura familiar. A visão, o prisma que eles utilizavam, era um prisma de avaliação de poder. A família também é uma estrutura de empoderamento dentro da sociedade. E aí, vários pensadores, na atualidade, trazem essa avaliação de poder como sendo algo negativo. Nós precisamos separar muito forte aquilo que nós temos na prática e aquilo que nós temos na orientação. Nenhuma igreja orienta seu esposo a bater na mulher. Nenhuma igreja séria orienta o homem a tratar a mulher como simplesmente uma serviçal. Nenhuma igreja séria, pautada na palavra de Deus, vem falar que a mulher ela é simplesmente um agente multiplicador de filhos. Nenhuma igreja séria, nenhum pensador sério vem falar que a mulher é menos importante que o homem. Nós lemos no Novo Testamento que a mulher ela é auxiliadora, ou ela tem uma missão. Nos textos bíblicos fala que ela é, de uma forma muito bonita, alguém que auxilia o homem na criação dos filhos. A igreja judaica, a cultura judaica é uma cultura patriarcal, que existe o papel do homem e existe o papel da mulher. Até os 3 anos de idade, em média, uma criança judia ela já precisa compreender os preceitos bíblicos, já precisa saber como que é a condução bíblica. E o pai, posteriormente, vai ensinar um ofício, vai ensinar os preceitos da lei judaica de uma forma mais firme, de uma forma mais diária. Tanto o homem quanto a mulher, eles têm um papel na criação de filhos. O texto do Novo Testamento, onde orienta que a mulher seja subordinada ao homem, é no critério de respeito à estrutura patriarcal. Não que a mulher é inferior, muito pelo contrário. A Bíblia Sagrada, e na próxima lição, onde nós vamos trabalhar sobre direitos humanos, ela se preocupa muito em garantir a subsistência e o respeito a todo tipo de pessoa, seja homem ou seja mulher. É crueldade pegar a palavra de Deus e tentar distorcer ela ao seu bel prazer, sem uma exegese e uma hermenêutica bem aprofundada, sem o seu contexto histórico. E o que nós estamos percebendo são grupos homossexuais usando o texto bíblico, distorcendo a palavra de Deus. E isso me deixa muito triste, sem fazer uma análise teológica real. E você, cristão, e você que é pai, e você que é mãe, sente-se com seu filho, invista um tempo nele para que você possa ler a Bíblia com ele, dar segurança na palavra de Deus. Não peguemos textos isolados, para que nós façamos ali uma analogia ou uma aplicação particular. A Bíblia não orienta o machismo, a Bíblia não orienta a questão da agressão à mulher, a Bíblia não faz isso. E uma das desculpas que os defensores da ideologia de gênero faz, e aí os marxistas, eles pegam esses trechos e tentam provar que a Bíblia é machista, preconceituosa, que a Bíblia tenta diminuir a mulher. Não tenta diminuir. A Bíblia, ela foca em estabelecer laços familiares, porque a família, ela tem condições de moldar o caráter e a índole dos seus filhos. Aí nós já começamos um dos critérios da ideologia de gênero, desestruturar a família. Você pega dentro da sociedade uma mulher toda bonita, bem-sucedida, e apresenta em outro momento uma mulher decadente, com bobos no cabelo, e ali uma escrava do lar. E aí pergunta para sua filha, o que ela quer ser? Alguém bem-sucedido? Alguém de bem, bem vestido? Ou alguém que é submissa? É claro que a pessoa vai escolher um status, isso é normal, mas nós precisamos amenizar as rixas que existem. E talvez no seu lar você esteja passando por alguma questão semelhante. Peça ao Senhor que Ele pode operar, Ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida. Então, um dos critérios da ideologia de gênero, de estabilizar o conceito de família, homem e mulher. Não quero dizer aqui que o homem ele não possa fazer um serviço doméstico, por exemplo, como lavar uma louça ou mesmo lavar uma roupa e cuidar dos filhos. A dinâmica familiar contemporânea ela é bem diferente do período de Karl Marx, do período de outros pensadores da antiguidade. A dinâmica familiar, a rotina de trabalho, a rotina de contratação é outra. Precisamos avaliar isso.
O que eu quero deixar bem claro é que o pai precisa ser pai e a mãe precisa ser mãe. Independente de como é a nossa condução do dia, independente de como nós fazemos as coisas durante o nosso trabalho, nós não podemos deixar a essência daquilo que é pai e aquilo que é mãe. Ninguém aqui quer desvalorizar ninguém, muito menos em detrimento do outro exaltar aquele. Não, mas nós queremos ressaltar o papel da família. E quando eu trabalho a exaltação da mulher em detrimento da família, indiretamente ou diretamente, eu estou trabalhando a orientação dos filhos. E aí nós chegamos numa sociedade em que deixar o senso comum tomar a direção é muito cruel. Principalmente quando esse senso comum ele é deturpado e ele não condiz com a palavra de Deus. A questão aqui foi que antigamente confrontava diretamente a religião, mas agora estão confrontando as pessoas para que tenham um senso comum diferente. Certo pensador disse que nós não precisamos afrontar a todos, nós não precisamos discutir com todos. Vamos influenciar pensadores, políticos, músicos, artistas, para que assim a nossa ideologia seja manifestada, seja dita. E aí nós temos novelas, séries de televisão, onde trabalha isso abertamente, colocando a pessoa que passa por essa situação como vítima da sociedade. Uma pessoa que tem um problema, que então foi genético, que é a questão que eu entendo é dessa forma, foi hormonal, foi um problema dentro do útero da mãe, que é hormônio. É um problema, então, que ela é vítima da sociedade, ela é vítima por uma situação dessa forma. E ali nós vemos ela ressurgir com uma alegria, tirando os seios, tirando os seus órgãos genitais, porque isso já não liga mais à decisão de ser homem ou mulher. Que a palavra de Deus ela é muito séria, ela é muito real. Segundo a palavra de Deus, o qual eu acredito, o qual eu professo a minha fé, o homossexualismo, ele não é benéfico. E ele é um pecado. Com todo respeito, mas eu preciso dizer isso a todos vocês que estão nos assistindo nesse canal da ADMP TV. As consequências, se nós olharmos as próximas gerações, nós vamos ver grandes dificuldades no relacionamento familiar. Nós vamos ver grandes dificuldades na estrutura da própria sociedade. Porque a discussão de gênero, a discussão de homossexualidade, ela não é recente. Ela permeia a história. Os judeus, quando eu olho o Antigo Testamento, eles já tinham esses critérios. E aí, como eu li no livro de Levítico, a orientação de não se deitar com o homem é porque os cultos pagãos de fertilidade, eles incentivavam o homossexualismo. A cultura egípcia incentivava inclusive o incesto. Os grandes imperadores, grandes faraós egípcios foram casados com irmãs. E olha onde nós podemos impactar essa questão da discussão da sexualidade, que é um dos temas dessa revista. A criança decidir o que sexo ela vai possuir, a criança, e outro critério também, é o incentivo da sexualidade precoce. Virou polêmica no nosso país alguns anos atrás. E aí você incentivar uma sexualidade precoce em alguém que não tem ainda sua formação física, emocional, e aí entre os critérios biológicos e psicológicos bem formados, não se pode existir disso. Não se pode esperar isso de uma criança. E aí essa criança decide então por ter atos sexuais antes da sua maturidade, eu influencio grandemente a aparição de novos casos de pedofilia. Porque vai ser liberado. Porque a criança vai poder optar por ter relação ou não. Um dos critérios da ideologia de gênero é o incentivo, é a propagação da sexualidade precoce. Olha a consequência que isso gera na sociedade. A sexualidade precoce vai incentivar então o aborto, porque é inevitável. Vai incentivar a venda de pílulas, é inevitável. A venda de preservativos, o aparecimento de clínicas especializadas em aborto em situações de fragilidade. Aquilo que nós discutimos como sendo proibido, que é o aborto, será comum porque eles foram da outra extremidade. Eu vou incentivar a demanda para que ali eu tenha então a necessidade de oferecer um produto que ainda é proibido.
Olha, incentivar a sexualidade precoce é você incentivar esses aparecimentos, é incentivar isso na criança, é você dizer que está aberto. E aí você desestrutura carreiras, desestrutura famílias, desestrutura mulheres, desestruturam homens, porque tiveram um filho no momento errado, na hora errada, precocemente, não tem estrutura emocional para gerar essa criação de filhos. A ideologia de gênero vem influenciar isso, vem inflamar dentro da sociedade a mudança de padrões dentro da própria educação. Nós precisamos nos atentar a essa onda desse movimento e nos preservar e nos bloquear contra isto que Paulo diz, não vos conformeis com este século. Eu lembrei desse versículo na lição anterior. Então, está disponível, você que não assistiu, assista ela também. É relevante nós ressaltarmos esses critérios. Por fim, a revista, no tópico 3, trata o ideal divino quanto aos sexos. Deus, ele influencia e será imaculado um leito abençoado por Deus. Deus, ele não vem proibir a questão do sexo, mas ele vem orientar que seja feito dentro do matrimônio. Todo sexo realizado extramatrimonial não é benquisto aos olhos de Deus. É fornicação, é pecado aos olhos de Deus. Só que quando a sociedade vê isso como algo benéfico, vê isso como algo salutar, vê isso como algo corriqueiro, então a Bíblia que está errada. E pesquisas muito sérias mostram que o sexo, quando ele é feito aleatoriamente ou sem um parceiro fixo, ele provoca na pessoa questões emocionais muito danosas. Eu não sei qual a sua religião, eu não sei o que se passa no seu coração, mas o que eu quis apresentar aqui neste momento, nessa discussão da nossa segunda lição, é o que a Bíblia ela trabalha concernente a isso. Eu quero lembrar dos grandes movimentos do Antigo Testamento, onde nós vemos imperadores que subjugavam, assim como o próprio Faraó, que passa por um diálogo com Moisés. E ele disse, vá todos os pais, vá todos os homens formados, mas me deixe as crianças. As crianças estão em formação, elas estão em condição de formação intelectual. Então elas estão sendo minadas, elas estão sendo perseguidas por ideologias contrárias à palavra de Deus. Então vamos acompanhar os nossos filhos, vamos acompanhar essa geração que se inicia para que ela venha ter um fortalecimento sincero, pautado na palavra de Deus. E fortalecer a nossa família, porque a nossa família, sim, ela chega aonde a lei, aonde os olhos da legislação não chegam, que é dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, e que nós venhamos a viver e a respeitar a família. Eu quero agradecer você que me acompanhou por esses minutos nessa segunda lição, um tema muito pertinente, que é o tema sobre valores cristãos enfrentando as questões do nosso tempo, o qual nós trabalhamos a ideologia de gênero. Eu quero convidar você a pesquisar mais sobre esse assunto, se debruçar mais sobre essa discussão. Ela é muito importante para o nosso meio cristão. Nós não podemos ser apáticos, nós não podemos ser aversos às discussões contemporâneas, mas nos posicionarmos com inteligência e nos posicionarmos com amor a almas. Amém? É uma satisfação muito grande essa realização aqui da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos, aqui em Uberlândia, no interior de Minas, e onde esse vídeo chegar, que ele toque o seu coração, aonde esse vídeo chegar, que ele venha fazer diferença na sua vida. Eu quero então agradecer a todos e convidá-los. Feche os seus olhos, uma breve oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo que foi dito, pelo que foi lido. E nos incentive, Senhor, ó Pai, a sermos cristãos que estudem, cristãos, ó Pai, que busquem um conhecimento e que não vivam por onda ou por movimentos, mas que sejam realmente sinceros naquilo que professam. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço e que nós continuemos nessa caminhada e continuemos também nesse estudo desse trimestre. Eu espero você na próxima lição e eu vou lembrar, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva você que está nos assistindo pela primeira vez, acione o sininho de notificações, eu quero ver você, eu quero ter você comigo na próxima lição. Grande abraço e a paz do Senhor Jesus, o Cristo.
Deus.